Ok, bom dia. Bezerra Hashem, vamos começar agora o primeiro shiur sobre Pesach, começar os nossos preparativos para Pesach, não só os preparativos materiais, né, os preparativos da Halachá, que nós precisamos nos preparar limpando a nossa casa, tirando todo o Hametz, começando a nos organizar para o Leila Seder, mas também a gente tem que fazer uma preparação espiritual, preparar a nossa mente, os nossos corações para conseguir captar e absorver na festa de Pesach o máximo possível de coisas boas, né, de conteúdo espiritual, para que a gente possa levar conosco durante o ano todo, toda a festa, né? No mundo da Hassidut nós falamos que toda festa judaica, ela não é somente uma festa que ela vem lembrar de um acontecimento de tantos anos atrás, um feriado. E sim, toda festa ela tem uma luz espiritual que brilha no mundo naquela época, e essa luz espiritual, nós nos conectamos com essa luz e tem essa energia, a gente pode captar, é mais fácil captar esse conceito, essa luz que brilha na época dessa festa, e Bezerra Hashem pegar isso para dentro de nós, e nos transformarmos em pessoas melhores, mudar a nossa conduta, e Bezerra Hashem levar conosco para a nossa bagagem para o ano inteiro. Então, a festa de Pesach ela é uma festa muito grande, porque ela tem muitas alachot também, e, inclusive aparece na alachá que 30 dias antes de Pesach, todo mundo concorda que em Pesach essa alachá é relevante, a pessoa já precisa começar a se ocupar com as alachot de Pesach, e Bezerra Hashem nós vamos ter shurim de alachá também, tudo que precisa fazer sobre Pesach, mas 30 dias antes da festa não só começam a surgir os assuntos alágicos, mas sim a luz da festa já começa a brilhar no mundo. E como Pesach é um Hag muito grande, tem muitas alachot, né? Começando com a Bdikat Hametz, a queimação do Hametz, a anulação do Hametz, a venda do Hametz, tudo ligado com o Hametz, e também com a preparação para o Leila Seder, a Matzah, e depois o próprio Leila Seder. Então tem muitos assuntos em Pesach que brilham, muitas luzes que brilham, e nós vamos, Bezerra Hashem, tentar nos conectar com algumas delas. E hoje a gente vai começar a falar do Hametz. Então a gente, Bezerra Hashem, tem a mitzvah de exterminar o Hametz, verificar o Hametz, eliminar o Hametz das nossas casas, mas também a gente tem a mitzvah de eliminar o Hametz dos nossos corações, ou seja, através disso que nós buscamos o Hametz e exterminamos ele da nossa casa, nós, Bezerra Hashem, também conseguimos exterminar um pouco do Hametz do nosso coração. E a pergunta é, o que é o Hametz? E realmente o Arizal escreve, e isso aparece nos livros de Halachá, que uma pessoa que cuida dessa mitzvah do Hametz, ele cuida dela bastante, e ele realmente se preocupa em eliminar o Hametz. E Bezerra Hashem, ele tem esse sucesso de não ter Hametz na propriedade dele durante o Pesach. Então essa pessoa, Muvtachlo, é como se fosse que ele tem uma promessa que ele vai ser uma pessoa boa durante o ano, que o Yetzer Hará não vai atrapalhar ele tanto assim, que ele vai conseguir se comportar de uma maneira decente, sem cometer grandes pecados, sem fazer pecados, e Bezerra Hashem se conectar com a Kadosh Baruch Hu de uma maneira mais forte. Ou seja, aquele que se preocupa com a mitzvah física do Hametz, né, de realmente tirar o Hametz de casa, e ele realmente consegue isso. Então ele tem uma promessa, uma segulá, que Bezerra Hashem, o ano dele vai ser um ano cheio de mitzvot e com zero pecados, com o mínimo possível de pecados. O Arizal fala zero de pecados, inclusive. Agora é interessante que o Hametz, que ele é o nosso amigo, o Hametz é o nosso amigo do dia a dia, né? O pão é a nossa comida mais elevada, nós temos uma brachá especial para o pão, fazemos netilat yadayim, amotzi lechem min haaretz, é o que vem nas nossas mesas todos os yamim tovim, todos os shabbatot, toda a seudat mitzvah, toda a refeição de mitzvah tem um pão junto com ela, justamente o pão que é o nosso melhor amigo, vamos chamar assim, no mundo dos alimentos, ele se torna o nosso inimigo mortal em Pesach, e a gente não pode ter sequer nenhum pouquinho de Hametz. Vocês sabem que no mundo da Halachá, quando uma proibição cai dentro de uma comida permitida, por exemplo, caiu um pouquinho de leite dentro da panela de carne, ou caiu alguma coisa proibida, um alimento proibido dentro de uma panela de uma comida permitida, kasher. Então existe o conceito de bitul beshishim, que quando você tem 1/60
o gosto é anulado. Então, se tem 60 vezes mais sopa de carne do que aquele pingo de leite que caiu, está tudo permitido, pelo fato que o gosto do leite não vai ser sentido naquela sopa. A mesma coisa existe o conceito bitul berov, quando você tem 3 pedaços de carne, 2 são kasher e 1 não é kasher, na verdade tudo acaba se tornando kasher. Kamuvan, isso aqui é uma halakha que tem que ser estudada a fundo, ela tem muitos e muitos detalhes, mas sempre a gente vai atrás da maioria. Em Hametz não existe isso. Hametz, quando caiu um pouquinho de Hametz durante o Pesach, na nossa comida, caiu um pedacinho de pão, um pedacinho de hametz, macarrão, o que for, dentro da nossa comida, mesmo que tenha 1 milhão de vezes mais kasher, 1 milhão de vezes mais kasher lepesach do que aquele hametz, tudo fica proibido. O hametz, de uma maneira microscópica, ou seja, qualquer pontinho de hametz que cai na nossa comida, ele já se torna proibido. Ou seja, o hametz se torna um inimigo mortal. E as halachot que nós aplicamos ela durante o ano para outros alimentos não kasher, no hametz a gente rigora mais ainda. Agora, o que tem aqui tão de especial nesse conceito do hametz, que nós falamos, olha, o hametz é o nosso inimigo do mundo. Qual é o problema desse hametz? Qual que é realmente o problema desse hametz? O que a gente pode aprender dessa proibição no mundo espiritual para carregar isso conosco, Bezrat Hashem, durante o ano todo? Então, o hametz, pessoal, ele representa algumas coisas e talvez todas essas coisas, de um certo modo, estão conectadas, tá? Se a gente for pensar, qual é a diferença essencial entre o hametz e a matzá? Os dois são compostos de água e farinha. Qual é a diferença do hametz para a matzá? Por que essa massa se torna hametz e ela é proibida em Pesach, ela é nosso inimigo em Pesach, a gente não pode ter ela em casa, não só que a gente não pode comer, a gente não pode ter em casa, bali eraê, bali matzê, não pode ver, não pode se encontrar na sua casa, zero hametz, tolerância a zero, e a matzá, que são os mesmos ingredientes, é o nosso grande parceiro durante o Pesach, é o que vai no nosso Leila Seder. Temos várias mitzvot ligadas com a matzá, começando com a mitzvah de matzá, indo para a mitzvah do afikomá, a mitzvah do korech, junto com o maror. Mas qual é a diferença? Os ingredientes são os mesmos, não tem nada a mais no hametz do que na matzá. Então, por que isso é proibido e isso é permitido? Então, a diferença essencial entre o hametz e a matzá é o tempo. O tempo. O hametz, ele é uma farinha e água que ficou muito tempo parado. Ou seja, é uma farinha e água que o tempo interviu no processo da fabricação, vamos chamar assim, desse alimento. Já a matzá, ela foi feita muito rápida. Nós sabemos, quem já foi visitar uma fábrica de matzá, ou quem já fez parte de um processo de fazer matzot, a matzá, ela tem um tempo específico que ela tem que ser feita. Quando a farinha e a água estão juntas mais do que esse tempo, estão lá paradas juntas mais do que esse tempo, essa massa se torna hametz. Ou seja, a diferença entre o hametz e a matzá é que o tempo, né, a fermentação que existe por causa do tempo do hametz é totalmente proibida. Já a matzá, ela foi feita com rapidez e ela não esperou esse tempo. Então, o conceito do zman, o conceito do tempo é o que está em jogo aqui. O hametz simboliza justamente o conceito de que eu pego o meu tempo e não aproveito ele. Eu deixo o tempo passar. Já a matzá simboliza, olha, eu sou muito ágil, eu tenho muita agilidade. Eu não deixo o tempo passar. Uma das midot, uma das virtudes mais importantes no nosso trabalho para Hashem é a virtude da agilidade, da zrizut. Nós temos um livro famoso chamado Mesilat Yesharim, O Caminho dos Justos, escrito pelo grande rabino Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, Ramchal, que escreveu vários livros. E o livro Mesilat Yesharim, que o Gaon Mivilna falou sobre ele, que é um livro que ele não tem nenhuma palavra a mais. Todas as palavras foram escritas sob medida. E lá consta, no livro Mesilat Yesharim, todo ele é baseado num ma'amar, num dito de Rabbi Pinchas Ben Yair, que Rabbi Pinchas Ben Yair, ele fala quais são as virtudes, qual é a escada, né, das virtudes que a pessoa tem que ir subindo de virtude em virtude.
certo? Se elevando cada vez mais. Então, tá certo que a primeira é a Zehirut, a primeira são os cuidados que a pessoa precisa tomar em sua vida para não pecar, para cumprir as mitzvot, mas a segunda escada, ou seja, o segundo nível que a pessoa precisa atingir é o nível da Zerizut, agilidade. E mesmo que talvez aí na escada, né, que a pessoa vai subindo, a Zerizut vem em segundo lugar, a Zerizut é super, ultra importante. A agilidade que a pessoa deve adquirir, isso na vida dele é algo super importante. O Hametz simboliza a falta de agilidade, a preguiça. Deixamos o tempo passar. Essa massa, ela não é só água e farinha, não é a essência pura, não é o que ela tem um tempo dentro dela, ela tem um bisbuz zman, não é o que é, não é a essência da pessoa, ela deixa o tempo passar. Tem aqui a água e a farinha, que é a base de tudo, e um tempo a mais. Um tempo a mais. Já a matzá, ela não deixa esse tempo passar. A matzá é o que ela é, e ponto final. Não tem um tempo envolvido, não tem um bisbuz, não tem um desperdício de tempo. Então, de novo, a matzá simboliza a agilidade, e o hametz simboliza a preguiça, a perda de tempo. E se a gente for pensar, Rabbi Tzadok Milublin, ele fala algo fantástico. Ele fala que quando o povo de Israel foi formado, certo? O Maharal fala bastante sobre isso, que a formação do povo de Israel aconteceu na saída do Egito. Na saída do Egito foi o momento que o povo de Israel se tornou povo de Israel. Até então éramos uma grande família. Quando saímos do Egito, nos tornamos de fato Am Israel, o povo de Israel. E qual é a primeira coisa que acontece com o povo de Israel? O povo de Israel saindo do Egito, ou seja, fugindo do Mitzrayim, Mitzrayim que simboliza o materialismo, as limitações materiais, aquela preguiça, aquilo que nos leva para baixo, aquela kveidut, aquele peso pesado. Quando a gente sai do Egito e nasce o povo de Israel, a primeira coisa que nós temos aqui é o conceito do hipazon, da agilidade. O povo de Israel saiu do Egito rápido. E por isso nós comemos a matzá. Ou seja, justamente para lembrar que nós saímos rápido do Egito. E não deu tempo de fazer o pão, não tivemos tempo de fazer o pão. Nós comemos a matzá na saída do Egito, por isso nós comemos a matzá até hoje. Mas, na verdade, fala o Rebbe Tzadok Milublin algo fantástico. Ele fala, olha, quando você começa o seu trabalho para Deus, toda pessoa, ele tem um start, ele tem um momento que lá ele começa a trabalhar para Hashem. Pode ser que é um momento da vida da pessoa, pode ser que são vários momentos na vida da pessoa, e, na verdade, pode ser que isso acontece todos os dias. Todos os dias, quando eu acordo de manhã, eu começo o meu trabalho para Hashem. Então, às vezes, existem etapas na vida que eu tomo uma decisão que daquela decisão em diante é um novo começo, certo? É um começo grande. Existem momentos na vida da pessoa que é um começo único. A pessoa vai casar, a pessoa fez um bar mitzvah, fez um bat mitzvah. Mas existem começos pequenos. Quando todo dia de manhã a pessoa acorda e ele recomeça o dia dele, certo? Qual é a primeira coisa que nós temos que ter no nosso dia? A primeira coisa é o hipazon, falou o Rabbi Tzadok Milublin, a agilidade. Por quê? Porque quando nós estamos antes de começar, então existe um certo peso, uma certa preguiça que nos puxa para baixo, que impede a gente de começar. Um Yetzer Hará que quer fazer que a gente fique lá no nosso conforto, sem se preocupar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para vencer o nosso Yetzer Hará é justamente ter a midá, a virtude da agilidade. Fazer as coisas com agilidade. Entra, pula de cabeça na piscina. A piscina talvez parece de fora muito gelada. Se você fica naquele vai, não vai, você não vai entrar. Pula de uma vez, depois vai ser bom. Não pensa muito, começa com agilidade. Hipazon, o povo de Israel saiu assim do Egito. E é isso que nos representa a matzá. O hametz representa o tempo, deixar o tempo passar, deixa o negócio ficar lá. Eu não estou com pressa. Não, nós, quando começamos o nosso trabalho para Hashem, Pesach é o começo. O mês de Nissan é o primeiro mês. Rosh Chodashim é o início de todos os meses. Pesach é a primeira festa do ano, de acordo com a Torá. É o nosso começo, é a formação do povo de Israel, é a nossa formação de cada um de nós. Nós temos aqui a força de recomeçar, de dar um start novo em nossa vida. Como nós fazemos isso?
Vamos aprender do Hametz e da Matzah. Não vamos deixar o tempo passar. Vamos pular de cabeça, vamos tomar a decisão rápida. Depois que nós tomamos a decisão, aí sim, com calma, a gente vai avaliando as coisas, vai fazendo as coisas, como falava o Baal Shem Tov, que a pessoa tem que trabalhar para Hashem bezrizut uvimtinut, com agilidade e com paciência. O que significa agilidade e paciência? Em primeiro lugar, ele tem que ser ágil. Para você ir para a sinagoga, vai com agilidade. Para você ir para o shiur, vai com agilidade. Ah, tem muita coisa que fala, por que eu vou para o shiur? Por que eu vou sair de casa? Hoje o Baruch Hashem tem Zoom, nem precisa sair de casa. Mas por que eu vou sair de casa para ir para o shiur? Eu estou com preguiça, está frio lá fora, tenho que me vestir, tenho que... Aí tem aquele Yetzirah que nos segura. Deixa eu ficar aqui no meu conforto, assistindo o meu filme, o meu Netflix, tomando o meu café. Deixa eu ficar aqui na minha casa, porque agora eu preciso sair de casa e escutar 45 minutos o rabino falar de tal e tal e tal e tal. Então tem aquela preguiça. A gente, para sair, precisa sair com agilidade. Não pensa muito. Primeira coisa, agilidade. Ripazon. Você quer começar? Vai com agilidade. Depois que você já chegou no shiur, aí não sai rápido. Aí aproveita cada palavra, certo? Tenta pegar o máximo possível e adquirir o máximo possível para você. Quando você chega na sinagoga, é difícil ir para tefilá, é difícil chegar na sinagoga para rezar, tem que sair de casa. Mas quando você já vai com agilidade, sai de casa sem pensar muito, pula na piscina fria, quando você chega, aí tenta aproveitar cada minuto com paciência, com mamash, tentando aproveitar cada palavra da tefilá, cada segundo que você se encontra naquele ambiente de santidade de Kedushá. Tem gente que faz o contrário, certo? Tem gente que trabalha para Deus com paciência e com agilidade. Até o cara sair de casa leva horas e horas e horas. E quando o cara já chega no shiur, já chega para rezar na sinagoga, ele faz isso com a maior agilidade do mundo, de uma maneira bem rápida, sem aproveitar nada. O Baal Shem Tov fala, não, tem que ser o contrário. Zrizut metinut. Primeiro com agilidade. Para sair do peso, certo? Para você começar, você precisa ripazon, sem pensar muito. Vai com força. Quando você já chegou, aí aproveita cada segundo, cada minuto que você pode aproveitar. E Bemet, o Admor Mikotsk, o Rebbe de Kotsk, ele falava que ele não espera que os alunos dele não pequem. Ele não tem essa vontade, vamos chamar assim. Ele sabe que todo mundo na vida, certo? Como consta no Pasuk em Kohelet, tem tzadik ba'aretz asher yaseh tov velo yachtar. Não tem nenhum tzadik que ele só faz o bem e nunca erra. Todo mundo tem um errinho aqui, um errinho ali, mas o Rebbe de Kotsk, que ele falava, eu não espero dos meus alunos que eles não pequem. Isso aqui é sobrenatural. Eu espero que eles não tenham tempo para pecar. Eu espero que eles não tenham tempo para pecar. Será que a gente aproveita bem o nosso tempo? Será que realmente a gente tenta aproveitar cada segundo, cada minuto da melhor maneira possível? Porque quando a gente não aproveita o nosso tempo e a gente tem tempo demais disponível, e aí já falam os nossos sábios, abatá, meviali deixiamum, quando a pessoa não faz nada, ele fica entediado, vashiamum mevili deichet, e aquele tédio traz a pessoa a pecados, a pensar besteira, a fazer coisas erradas. Então, a primeira coisa que nós aprendemos do Hametz, né, que se torna o nosso inimigo mortal, durante o Pesach e da Matzah, é aproveitar o nosso tempo. Aproveitar o nosso tempo da melhor maneira possível, fugir da preguiça e se conectar com a virtude da agilidade. A segunda coisa que o Hametz representa é o conceito da gava, do orgulho. A matzah, ela é o que ela é farinha e água. Ela não demonstra nada a mais. O hametz é a mesma coisa, só que ele está todo inchado. Behemet não tem diferença nenhuma entre o hametz e a matzah. Os dois têm os mesmos ingredientes. A diferença é que um é inchado e o outro é o que ele é. Em nossas vidas, muitas vezes, a gente tenta mostrar para o mundo afora que nós somos quem nós não somos, certo? Muito difícil a gente realmente ser pessoas transparentes o máximo possível. Então, tá certo, tem coisas que a pessoa realmente precisa esconder. Mas o conceito da matzah e do hametz significa que nós não podemos nos enganar. Sabe, enganar os outros é um pecado. Mas enganar você próprio já é uma tolice, já é uma besteira. O hametz e a matzah são iguais. Não tem diferença nenhuma entre um e o outro. Só que a matzah, ela entende o que ela é.
A matzá, ela não tem nenhuma tfihá, ela não se incha, ela não é inchada, certo? O hametz, ele é inchado. Ele fala, olha quem eu sou, olha como eu sou grande, olha o meu tamanho. Mas, na verdade, ele é farinha e água. Ainda mais hoje em dia, nas padarias que fazem, não sei que produtos eles colocam, que o pão fica enorme, mas fica sem nada dentro, certo? Não sei quanto, cada vez que o pão fica mais caro e mais com mais espaço, mais ar dentro dele. É ar que tem lá. O que tem lá? Não tem nada lá. Zero. Zero. É a mesma coisa que a matzá. Só que a matzá, ela é o que ela é. O hametz, ele demonstra ser algo que ele não é. Ele não tem nada lá além de nada. Só que ele fica todo inchado. Então, a segunda coisa que a gente pode se conectar, e depois a gente vai tentar ver que talvez tudo vem do mesmo ponto, mas a segunda coisa que a gente pode se conectar com a ideia do hametz, né? A procura, a busca do hametz, tem que tirar ele de todas as de toda a nossa casa, não ver, não ter. Durante o Pesach, a gente é o nosso inimigo mortal, e se conectar com a matzá, e a mitzvah comer matzá no Leila Seder, e todos os dias de Pesach, Shivat Yamim Tochal Matzot, como falou o Gaon de Vilna, é justamente para colocar dentro dos nossos corações, a matzá é a comida da fé, Meichla de Mei Menuta, a comida da fé. É justamente colocar nos nossos corações, você tem que ser uma pessoa transparente para você. Saiba quem você é. Não fica achando que você é o que você não é. Certo? Não fica achando que você aí aproveita o seu tempo da melhor maneira possível e você não. Não se engane. Procure saber quem você é, qual é a sua essência. E quando você se conecta de verdade com a sua essência, com quem você é, o seu trabalho para Hashem vai ser muito mais verdadeiro. Vai ser muito mais fácil você se conectar com a agilidade. Porque se você acha que você é todo inchado, então aí, Baruch Hashem, tá tudo ótimo comigo, tá tudo bem comigo, eu já sou o máximo, então eu não preciso ir. Eu já faço isso, então isso aqui cria uma certa preguiça. Mas quando você realmente consegue se conectar com quem você é de verdade, e você entende o seu nível de verdade, então aí você sempre vê que você pode melhorar, que você pode atingir mais, e isso te dá realmente forças para você continuar e continuar e continuar e atingindo cada vez mais e mais e mais níveis elevados em sua vida. Esse é o segundo ponto do Hametz. E o terceiro e último ponto do Hametz que nós vamos falar sobre ele hoje é o que os nossos sábios nos falam. Os nossos sábios falam o seguinte, eles falam, olha, é sabido, todas as pessoas sabem, que a nossa vontade mais íntima é fazer a vontade de Deus, certo? Kadosh Baruch Hu, você sabe, Kadosh Baruch Hu, que a vontade de cada um e um de nós, de cada Yehudi, é fazer a vontade de Hashem. Essa é a nossa vontade mais íntima, esse é o DNA verdadeiro da nossa alma, fazer a vontade de Deus. O Mime Akev, mas quem impede a gente de fazer isso? Seor Shebaissá, o fermento da massa. O fermento da massa é comparado com o Yetzerará. O Yetzerará, né, aqueles desejos materiais que puxam a gente para baixo, são comparados com o fermento da massa, com o Hametz. O Hametz é comparado com o Yetzerará. Por quê? De novo, quando a gente vive a nossa vida, a pergunta mais forte que a gente tem que fazer para nós mesmos é: qual é a essência da minha vida? Na verdade, as pessoas têm medo de se perguntar essa pergunta. As pessoas têm medo de se perguntar qual que é a essência da minha vida. Por quê? Porque a pessoa está tão acostumada com tantas coisas que ele faz que é difícil para ele mudar as suas condutas. E é difícil para ele perguntar qual que é a essência da minha vida, porque se eu entender qual que é a essência da minha vida, talvez eu vou ter que mudar isso e aquilo, e é difícil para mim parar de fazer tal coisa, e começar a fazer tal coisa é mais difícil ainda. Então, eu não pergunto. Mas a pergunta que nós devemos nos fazer, a mais essencial de todas, a mais importante de todas, é: quem sou eu? Qual que é a minha essência? Qual é a essência da minha vida? Por que eu estou aqui nesse mundo? E, na verdade, a matzá, ela é um espelho de quem nós somos. A matzá vem falar para você: olha, procura a essência verdadeira de quem você é. O hametz, ele é a essência com mais coisas.
com mais coisas. O Hametz representa o nosso Yetzer Hara. O nosso Yetzer Hara não somos nós. A nossa vontade mais íntima, nós somos vontade de fazer a vontade de Hashem. É o que a gente quer, é o que nós somos. Só que existem tantas clipot, tantas cascas nas nossas vidas, que muitas vezes a gente tem medo de descascar. Tem medo de chegar lá dentro, no fundo da nossa essência. A gente tem medo de fazer essas perguntas. Porque a vida vai, sabe, vai correndo, vai levando, e preciso cuidar de A, B, C, D, é tão corrido que eu não paro para me perguntar, não paro para fazer um Heshbon Nefesh, quem sou eu? Mas em Pesach a gente tem essa força. E em Pesach a gente tem a força de parar um pouco, olhar para a matzá e falar, olha, essa matzá só tem farinha e água. Vamos tentar um pouquinho descascar uma casca. Um Yetzer Hara quebrar. Uma coisa que a gente não está conseguindo, vamos quebrar um Yetzer Hara. Porque a minha vontade mais verdadeira é ser matzá. É ser quem eu sou de verdade. O Seor Shebaissá, os outros ingredientes que vão entrando no meio, é o que complicam tudo. Todos os desejos materiais. Não sou eu. É o meu corpo que me puxa para lá. É o fato de eu não usar o meu tempo como se deve que me puxa para lá. A preguiça que me puxa para lá. Mas em Pesach, a gente tem a força, a gente não precisa mudar da água para o vinho. Ninguém muda da água para o vinho. A gente só precisa olhar para nós mesmos e ver, será que a gente está subindo ou será que nós estamos descendo? Será que a gente está evoluindo em nossa vida? Será que todo ano que passa a gente descasca uma casca a mais? A gente consegue fazer algo mais? Consegue se conectar mais profundo com a nossa alma de verdade ou não? E é isso que a pessoa precisa parar para pensar. Parar um pouco para pensar. Vamos pensar, será que eu estou sendo Hametz ou estou sendo Matzah? Eu não vou mudar da água para o vinho. Ninguém precisa mudar da água para o vinho. Mas a pessoa precisa sempre em sua vida, certo? Sempre, de uma maneira contínua, pensar, eu estou subindo ou eu estou descendo? Eu estou descascando cascas e chegando na minha essência? Ou será que cada vez eu estou colocando mais e mais cascas e me afastando mais ainda de quem eu sou de verdade? Então, pessoal, exterminar o Hametz interno, aproveitar melhor o nosso tempo, deixar o orgulho um pouco de lado, que o orgulho é a pior virtude que tem, é o que leva a todos os pecados, e procurar buscar a nossa vontade mais íntima, descascar cada vez mais cascas para chegar no fundo da nossa alma, que é fazer a vontade de Hashem da melhor maneira possível. Shavua Tov Umevorach, Bezrat Hashem, continuamos na semana que vem.